Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iven Construtora e Incorporadora referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leandro Melnick, CEO, e Carlos Wollenweber, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.iven.com.br/ri. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da Iven, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, dependentes de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Os slides da apresentação estão disponíveis na internet para download no endereço www.iven.com.br/ri. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Wollenweber, CFO. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Boa tarde a todos. É um prazer apresentarmos os resultados da Iven do segundo trimestre. Apesar de ter sido um trimestre que se iniciou de forma bastante desafiadora, com o início da pandemia do Covid no Brasil, nós encerramos o mês de junho com números operacionais e financeiros bastante otimistas. Primeiramente, eu gostaria de passar pelos destaques operacionais, no slide 2. Desde o início da pandemia, nós reinventamos nossa maneira de vender imóveis, migrando para um modelo de vendas digital com formalização rápida e desburocratizada. Como resultado, as vendas líquidas desse trimestre totalizaram 301 milhões, superando em 18% o primeiro TRI desse ano, um resultado bastante animador. Logo no final de março, nós reforçamos nossa equipe de relacionamento e procuramos atender os clientes de forma pronta e eficiente, flexibilizando nossa régua de cobrança. Com isso, nós conseguimos manter a nossa carteira de cliente saudável nos mesmos patamares de adimplência pré-Covid. Tendo o benefício da PL dos distratos, que foi um marco importante para o setor, nosso volume de cancelamentos de contratos continuou a reduzir nesse trimestre, representando apenas 14% das vendas brutas. No TRI, nós continuamos a lançar no Rio Grande do Sul no modelo 100% online. Os lançamentos do trimestre tiveram uma excelente VSO de 61%, com considerável volume de pagamentos à vista, mesmo no momento de incerteza econômica, dado a credibilidade que a marca Melnick Iven tem na praça. No slide seguinte, apresentamos a melhora consistente nos indicadores de eficiência e de estrutura de capital. Ao longo dos últimos 5 anos, reduzimos em 55% nossos gastos administrativos, que representaram 6,9% do VGV lançado nos últimos 12 meses. Desde a mudança da gestão da Iven, a partir de 2016, trouxemos a alavancagem medida pela dívida líquida sobre o PL de quase 60% para 15,7%. Nesse último trimestre, nós geramos 155 milhões de fluxo de caixa operacional, sendo que utilizamos 25 milhões para recompra de ações. Com isso, nosso endividamento reduziu de 22,5% para 15,7% apenas nesse trimestre. Estamos com uma posição de caixa extremamente robusta de 820 milhões. Em virtude das recentes entregas, estamos com uma carteira performada de contas a receber, isso é, de projetos concluídos,
de 359 milhões, que contribuirá para a geração operacional de caixa ao longo dos próximos meses. Passando para o próximo slide, detalhamos os lançamentos do trimestre. Lançamos 171 milhões, percentual even, dividido em 2 projetos no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, 2 torres comerciais do empreendimento Carlos Gomes, que foi um sucesso de vendas, e o outro, a segunda fase do projeto da linha Open, segmento econômico da Melnick Even. Já em São Paulo, dada a rápida recuperação do mercado, já temos 2 lançamentos previstos agora para o mês de agosto. No slide seguinte, temos as fotos dos projetos lançados. O empreendimento Carlos Gomes, em Porto Alegre, consiste num complexo de 2 torres comerciais e 1 torre residencial, e é de fato um ícone na cidade, no melhor ponto comercial da Carlos Gomes. No próximo slide, apresentamos as vendas líquidas do trimestre, que totalizaram 301 milhões. Apesar da pandemia, nós conseguimos manter a VSO consolidada em linha com o trimestre anterior. Também é importante destacar que nós tivemos uma redução no volume de distratos de 32% em números absolutos, que representaram apenas 14% das vendas brutas desse trimestre. Passando para o próximo slide, nosso volume de estoque reduziu 5% no TRI, totalizando 1,8 bi percentual even. Aqui o ponto de atenção continua sendo o volume de estoque concluído, que representa 45% do estoque total. Nós estamos otimistas com a redução da taxa de juros de financiamento para a pessoa física, bem como o alongamento do prazo de amortização praticado por alguns bancos, que certamente ajudarão no aumento da velocidade de venda desses produtos e se traduzirão numa importante geração de caixa para a Even. No próximo slide, apresentamos a abertura do nosso banco de terrenos. No trimestre, nós compramos 2 terrenos, um em São Paulo e outro em Porto Alegre, ambos voltados para o segmento de média e alta renda. Já temos 6,8 bi de banco de terrenos percentual even, representando 63 projetos. Importante destacar que 64% do Land Bank são terrenos comprados a partir de 2017. Além disso, mais de 80% foram adquiridos no modelo de permuta, portanto, a postergação do prazo de lançamento que acabamos sofrendo no primeiro semestre em função do coronavírus tem pouco impacto no ROIC esperado desses projetos. No slide seguinte, apresentamos os projetos entregues no trimestre, que totalizaram 202 milhões de VGV, sendo um deles em São Paulo, o Benedito Pinheiros, e outro em Porto Alegre, o Ponta da Figueira. Importante salientar a excepcional qualidade dos nossos produtos, geralmente superando as expectativas dos nossos clientes. Conforme já comentado, talvez a melhor notícia do trimestre foi a forte geração de caixa, apresentada no slide seguinte. Totalizamos 155 milhões de fluxo de caixa operacional e reduzimos nosso endividamento líquido para apenas 15,7% de dívida líquida sobre o PL, uma alavancagem extremamente confortável. Importante enfatizar a geração de caixa consistente da Even ao longo dos últimos anos. Passando agora para o resultado econômico, no próximo slide, entregamos uma receita líquida no trimestre de 374 milhões. Esse volume de receita ele deve aumentar no segundo semestre, quando retomamos um volume mais robusto de lançamento de projetos. Gostaria de comentar de forma mais detalhada a nossa margem bruta ajustada, que foi de 27,5% nesse TRI. Abrindo por unidade de negócio, em São Paulo nós entregamos uma margem de 33,6%, bastante robusta, com um REF de 36,4%, indicando uma expansão na margem bruta em São Paulo. Na unidade de negócio no Rio Grande do Sul, as margens continuam bastante estáveis na faixa entre 28% a 30%. Já no Rio de Janeiro, essa puxou sensivelmente a margem para baixo. Em função de uma campanha de vendas mais agressiva no Rio nesse trimestre, nós entregamos uma margem negativa na praça de 10%. E quando nós olhamos a margem REF, ela está num patamar de apenas 5%. No Rio de Janeiro, o nosso plano é priorizar as vendas de estoque e, consequentemente, a geração de caixa, e não tentar maximizar o resultado econômico da praça. Como resultado líquido da Even no trimestre, nós entregamos 27 milhões de lucro
que apesar de ter sido um resultado um pouco menor do que os trimestres anteriores, consideramos bastante satisfatório em virtude do ambiente de crise que enfrentamos, especialmente nos meses de abril e maio. Por fim, passando para a estratégia da Iven para cada uma das suas unidades de negócio, reforçamos que São Paulo, a rentabilidade e as margens apresentadas pelos projetos lançados com terrenos adquiridos após 2016, sob a nova gestão estratégica da Iven, esses estão performando com sólidas margens numa média de 36,7%. Vale enfatizar que do Land Bank a ser lançado em São Paulo, mais de 90% são terrenos adquiridos já no novo modelo de negócios. Rio Grande do Sul é uma praça que vem entregando excelentes resultados de forma consistente ao longo de vários anos e a nossa estratégia é expandir a operação do Rio Grande do Sul. E por fim, estamos desmobilizando a unidade de negócio do Rio de Janeiro, vendendo estoque concluído e não temos intenção de lançar novos projetos no Rio. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Leandro, CEO da Iven. Boa tarde. Entendo que essa divulgação de resultados ela é diferente. Estamos começando a enxergar em todos os setores os impactos reais da crise do Covid. Uma crise global, intensa, uma crise de saúde, com grandes reflexos na economia. Eu estou surpreso. Eu estou positivamente surpreso. Primeiro, pelo funcionamento operacional. Como sociedade, já estávamos prontos, já tínhamos tecnologia, as pessoas já estavam sob uma cultura corporativa responsável e a migração para o home office foi natural. Na nossa empresa, foi extremamente gratificante ver a empresa não parar, continuar produzindo dentro de um momento que vivemos de profunda angústia e tensão. A nossa empresa, ela tem entregas reais. Nós construímos obras. As obras não pararam em São Paulo, os projetos foram entregues, os suprimentos, as compras foram feitas, contratos assinados, ou seja, as questões de trabalho do dia a dia realmente ocorreram. A empresa não parou um dia, a empresa vem funcionando normalmente, que foi uma grata surpresa de como enfrentamos este momento. A área comercial talvez tenha sido, para mim, abusando do termo surpreendente, a maior das surpresas. Porque a estrutura comercial imobiliária, ela não funciona 100% digital. Ela tem uma interação muito grande entre as pessoas, o relacionamento na visita ao imóvel, a pessoa não está comprando um bem pequeno, ela visita, ela gosta de enxergar o imóvel, e esses processos não estavam maduros. Nós conseguimos viabilizar uma migração para processos 100% digitais, mas mesmo assim isso não seria certeza, longe disso, de um bom desempenho comercial, porque as pessoas deveriam e teriam que estar prontas para consumir. Pois bem, o que aconteceu no trimestre do Covid? Nós vendemos mais de 600 unidades, 600 famílias adquiriram um apartamento. Em São Paulo, em junho, nós tivemos a melhor VSO de estoque dos últimos 5 anos. Nós vendemos somente em estoque em São Paulo 110 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, no mesmo mês de junho, eu falo do mês de junho porque é o último mês desse ciclo do trimestre, nós tivemos o maior recorde de vendas dos últimos 5 anos na empresa, na Praça do Rio Grande do Sul. 137 milhões de vendas. Foi realmente positivamente surpreendente. A gente jamais imaginávamos bater recordes comerciais, pessoas estando dispostas a comprar imóveis e a empresa preparada para vender de forma digital. Outro item que gerou muita preocupação foi a inadimplência. Quase vimos no início do Covid uma moratória nacional generalizada. Bom, em algumas semanas se normalizou esse quadro, as pessoas honraram seus compromissos, e o nosso volume de distrato, que é uma consequência de uma carteira com muita inadimplência, foi o menor dos últimos trimestres. Foi apenas 14% sobre as vendas brutas. Lançamentos, não imaginávamos essa possibilidade. Mas sim, no final do trimestre lançamos 2 empreendimentos.
Claro que diferente do ritmo planejado, mas já estamos agora em processo acelerado de novos lançamentos. Mas, fundamentalmente, nós testamos a nossa estratégia. Por que um teste? A nossa estratégia, a estratégia da empresa, botada desde o início de 2016, é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia de buscar alta rentabilidade, é uma estratégia que desenha uma empresa para ter uma rentabilidade na soma dos anos ruins e dos anos bons, na soma dos ciclos de expansão e dos ciclos de crise. E para isso precisa ter muita disciplina. E a disciplina precisa existir no momento do crescimento, no momento que parece que tem que se investir com muita força no crescimento. Às vezes, as empresas, nesse momento, perdem a disciplina da construção de uma empresa sólida, que é uma empresa que leva a capacidade de enfrentar bem as crises. Quando vem uma crise inesperada, uma crise como essa, né, uma crise de um vírus, no início de um ciclo de crescimento, se testa essas estratégias. Como é que a Even se encontrava? Se encontrava muito bem, com um caixa alto. Né? Hoje estamos com um caixa de 820 milhões, no início da crise, final do primeiro trimestre, quase 1 bilhão, ou em torno de 1 bilhão. E nós não priorizamos o caixa no meio da crise, não seria nem possível. Nós priorizamos o caixa nos últimos anos. Nós construímos um caixa alto, nós construímos uma empresa pouco endividada, nós estamos hoje com a menor alavancagem nos últimos 10 anos, 15,7. Geramos caixa em 155 milhões nesse trimestre. No trimestre de pandemia nós geramos 155 milhões de caixa. E isso é fruto de uma estratégia que agora fica mais exposta, uma estratégia de disciplina sobre o eixo de ter uma empresa extremamente estável, segura, para estar preparada para as crises. Claro que isso, no momento de expansão, significa, por isso que eu estou falando muito em disciplina, ter o critério de não crescer de forma desorganizada, de não querer crescer a qualquer custo. Mas aí vem, de forma alguma, para ter construído essa robustez financeira, que dá uma solidez muito grande para a companhia, ela de forma alguma renunciou do seu futuro, porque nós construímos nos mesmos anos essa condição de caixa de baixo endividamento, nós construímos um excelente land bank. Então eu estou muito otimista para o futuro, responsavelmente otimista, porque temos um land bank muito qualificado, um land bank grande e qualificado, construído em um momento de crise, então em um momento de vantagem técnica, né, econômica para a constituição de um land bank, e o mercado está se mostrando muito também positivo. Hoje, no mês de julho, nós estamos vendo a continuidade do que nós vimos em junho. Um mercado comercialmente forte, vendendo bem, ganhando preço. Então, o conjunto, né, deste land bank que nós construímos, as vendas continuando forte, que certamente são um impacto inicial, prematuro, do efeito dos juros baixos, que vão mudar a economia brasileira e do nosso setor, mesmo com a pandemia, que é um momento de risco mais elevado, já está surgindo efeito. Então, nós temos como projetar que, pós uma normalização, os juros terão um efeito ainda mais relevante no nosso setor. Então, é um momento diferente, porque estamos concluindo, né, um ciclo bastante tenso, e diferente porque nós estamos surpreendentemente positivos na nossa análise, na nossa entrega, nos nossos dados, na nossa testagem de estratégia e na nossa construção de futuro. Então, com isso, eu gostaria de passar para a parte de perguntas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Aginal, de Bradesco BBI.
Oi, pessoal, boa tarde. Do meu lado são duas perguntas rápidas. Então, a primeira delas em relação à compra de terreno. Então, se vocês pudessem passar um panorama assim do que vocês estão enxergando aí, tanto em questão de concorrência quanto em questão de preço, e principalmente na cidade de São Paulo, né? E a segunda pergunta é assim, em relação, acho que o operacional aí do terceiro trimestre. Então, dado que a gente já está aí finalizando o primeiro mês do TRI, né? Se vocês pudessem passar uma leitura para a gente assim, do que a gente pode esperar do operacional e assim, um pouco mais de cor também em relação à venda de estoque pronto. Perfeito. Então, vou começar pela pergunta sobre os terrenos, depois o Carlos continua na próxima. E é realmente uma boa pergunta, né? Nós estamos vendo o mercado aquecido e esse é um ponto, acho que, dos mais relevantes hoje da companhia. A gente construiu, quando a gente acreditou numa estratégia que realmente a crise ia acabar, nesse momento que nós estamos vivendo, no ano passado, um land bank bastante importante para a empresa, não somente em volume, quanto em qualidade. Nosso land bank é muito qualificado, né? Os últimos empreendimentos vêm demonstrando isso. Nós temos um ganho de preço bem acima do planejado. E a nossa estratégia de compra de terrenos, que é por lotes pequenos, né? Nós somos muito eficientes na construção de terrenos, nós não competimos tanto em terrenos prontos, porque nós exigimos uma margem bastante elevada para comprar um terreno. Então, nós temos uma estratégia de comprar terreno através da junção de pequenos lotes e construir terrenos que não estão no mercado. Isso, nesse momento, é muito importante, porque a gente tem diversos terrenos em construção, ou seja, já assinados, não ainda configurado 100% a sua aquisição, mas já com preço travado. Então, nós temos um pipeline bastante expressivo em São Paulo, né, de alguns BID e VGV que não estão ainda no nosso land bank, mas estão em desenvolvimento adiantado por alguma questão jurídica, ambiental. Cada caso é um caso, mas já com os preços travados. Então, nós estamos realmente muito entusiasmados com a estratégia que nós fizemos de apostar na construção de um land bank absolutamente qualificado nos bairros de desejo de consumo de São Paulo, no momento certo, que foi os 3, 4 anos de crise. Daí, passando aqui para a parte operacional, que nem já comentado pelo Leandro, as vendas de julho nos surpreenderam também, foram muito boas, né? Em São Paulo, venda de estoque principalmente, a gente já está vendo ganho de preço, então foi um mês que a gente vendeu bem estoque, acima da nossa meta, então a gente já vê um mercado que ele está muito mais normalizado com ganho de preço, que para nós é fundamental. Além da geração de caixa, a gente tem um aumento da margem. Falando ainda de São Paulo, lançamentos, a gente já lança 2 obras, 2 empreendimentos agora no mês de agosto, então a gente volta a lançar de forma mais forte já em São Paulo também. Estamos bastante animados com os 2 lançamentos. No Sul, o mês de julho foi muito bom, continuam com vendas bastante fortes, a gente está bem animado com a praça. Então, se o trimestre continuar como a gente visualizou agora no mês de julho, está sinalizando um trimestre operacionalmente bom. Está bem claro, obrigado. Próxima pergunta vem de Nicole Inui, de Bank of America. Oi, boa tarde, obrigada pelo call e pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, se você pode falar um pouquinho sobre as despesas administrativas, teve uma queda relevante esse segundo TRI. Eu quero entender um pouquinho mais de onde vem essa queda e se essa é uma coisa permanente, então a gente pode esperar esse nível de despesas administrativas ao longo dos próximos trimestres ou tinha algum one-off que estava lá dentro. E minha segunda pergunta é sobre extratos. Então, claro, eu acho que é impressionante que mesmo com essa pandemia, você está caindo de extratos, e queria entender um pouquinho o que você estava esperando daqui para frente e os distratos que vocês estão tendo, qual é a natureza desses distratos. Então, está vindo de algum estágio, de algum projeto específico,
algum empreendimento, só para entender também se mudou um pouquinho nesse segundo TRI o perfil dos distratos que vocês estão tendo. Só isso, obrigada. Tá bom, perfeito. Falando um pouquinho de SG&A, começando aqui pelas despesas comerciais, né? Como a gente teve volume de lançamentos baixo no trimestre, nossas despesas comerciais foram bem baixas também. Então, a redução é em função do volume de lançamentos. E quando a gente olha para os gastos administrativos, principalmente logo no final de março, a gente tomou uma medida bastante intensa da companhia de segurar as despesas. Adotamos a medida da 396, colocamos a nossa equipe administrativa em home office, a gente diminuiu a carga de jornada e com isso a gente conseguiu uma boa redução dentro do trimestre de despesas administrativas. Nós já voltamos 100% ao normal, então nós não esperamos uma redução na mesma magnitude no próximo trimestre. Ele já vai se normalizar mais ou menos com a média aí do primeiro trimestre desse ano. Falando um pouquinho sobre os distratos, a tendência é os distratos cada vez irem diminuindo, sem dúvida nenhuma, né? Esses são basicamente clientes de projetos que a gente já entregou e passou entre 6 a 8 meses que o cliente não conseguiu fazer o repasse e nem que está com recursos próprios. Também são clientes onde o contrato não está protegido pela lei do distrato, fica um pouco mais difícil a negociação. Olhando daqui para frente, né, ao longo dos últimos 2 anos e meio, a gente já tem uma lei mais robusta, então é natural a gente observar a redução de distratos olhando daqui para frente. É só um comentário também, que é de longo prazo nessa pergunta primeira. O aprendizado do home office, ele pode levar, né, a um legado de longo prazo com algum nível, sim, de redução de despesa administrativa mais permanente. Isso na visão de mais longo prazo na análise desses processos que nós estamos acompanhando. Tá ótimo. Muito obrigada. Próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Boa tarde, Leandro e Carlos. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre os lançamentos que vocês mencionaram, né? Durante a apresentação falaram que tem 2 projetos já aí para sair nesse mês. Queria entender um pouco que tipologia de projeto deve ser, para qual segmento de renda, que tipo de produto vocês estão achando que vai sair melhor, né? Nessa retomada aqui. Eu entendo que a demanda está indo bem, de estoque, mas eu queria entender um pouco melhor o que vocês estão mirando e o que vocês acham que deve performar bem aqui nessa volta de lançamento. E a segunda pergunta, um pouquinho mais sobre essa margem do Rio de Janeiro, né? Ela está razoavelmente volátil, tem alguns TRIs que ela acaba recuperando e puxa a margem de vocês para cima, nesse foi muito fraco. É mais mix de vendas mesmo, ou nesse TRI em específico vocês resolveram ser um pouco mais agressivos aí para reduzir capital empregado na cidade? Que pudesse dar um pouquinho mais de cor aqui na margem? Perfeito, Alex. Então, Alex, eu vou comentar a primeira, depois eu faço para o Carlos. Nós estamos indo com esses 2 lançamentos em 2 segmentos que a gente domina bastante e eles são diferentes, de forma ampla, né? A Even em São Paulo, no seu histórico, ela tem um desempenho bastante positivo em quase todos os segmentos. Então, é um voltado para alta e média alta renda e um mais na nossa linha emergente. Então, nós teremos isso propositalmente, né, planejado, porque a gente entende que tem tido um desempenho muito bom nesses 2 grupos, o média alta e o alta, principalmente pela questão dos juros, da segurança do imobiliário, né? É impressionante no Brasil inteiro como está performando bem os nossos estoques, né? São Paulo, como Fazano, que é o mais alta renda que nós temos, e no Sul também foram muito bem. E o emergente, ele tem um impacto dos juros, né? Os juros menor, ele tem um impacto muito grande no aumento da pirâmide que começa a acessar esse tipo de empreendimento. Então, nós estamos com esses 2
nichos neste momento, no primeiro momento, né, de saída de pandemia, e estamos bem motivados, está indo muito bem a parte inicial. Falando um pouquinho, Alex, aqui da margem bruta do Rio de Janeiro, na verdade, a única volatilidade que a gente teve na margem foi aqui no primeiro trimestre do ano, que a gente entregou o Botafogo com economia de obra. Então, na entrega, quando a gente teve economia de obra, revertemos essa economia no momento da entrega e ele deu um resultado positivo com uma margem bruta aqui próxima de 19%. Mas na prática é uma praça onde a gente está vendendo o estoque basicamente ao valor de custo, né, considerando a margem bruta ajustada sem os juros que foram estocados. É uma margem que ela fica muito próximo do zero, né? Às vezes marginalmente negativa, às vezes marginalmente positiva, mas muito próximo do zero. Quando a gente coloca os juros do financiamento, dado que a gente teve um volume de distratos grande, né, durante a crise e os juros dessas unidades que voltaram para o nosso estoque, dado que ainda tinha dívida de financiamento à produção, carregou, né, o estoque dessas unidades, a gente tem um prejuízo marginal na praça nos últimos trimestres, né? E isso deve acontecer olhando aqui para frente. Então, na prática, a nossa estratégia, que nem eu dei uma pincelada aí no call, é que a gente continue acelerando as vendas do Rio de Janeiro, tem uma geração de caixa importante para a companhia, para vir do Rio. Nós não estamos priorizando rentabilidade no Rio. A ideia nossa é desmobilizar a praça o mais breve possível, né? E assim aproveitar da geração de caixa para reinvestir no negócio, nas margens e resultados que a gente está tendo tanto em São Paulo como em Porto Alegre, que estão sendo margens e retornos bastante saudáveis. Perfeito, tá bem claro. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, de Credit Suisse. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. A pergunta é mais a respeito da geração de caixa. Queria que vocês, por favor, pudessem aprofundar um pouquinho mais sobre a performance desse TRI. A gente nota que teve um nível de recebimento bom, mas ainda assim abaixo do que a gente via nos trimestres passados, do ano passado, né? Então, eu queria entender um pouco com vocês o que é o grande fator gerador por esse grande aumento na geração de caixa, que, como vocês bem mencionaram, é o maior nível de geração de caixa aí da história da companhia em tempo trimestral. Então, esse é o primeiro. E o segundo, se você pudesse mencionar também um pouco, Carlos, você comentou agora a respeito de reinvestimento. Queria que você também mencionasse um pouco a respeito de distribuição ou buyback, como é que você vê isso também dentro do escopo da companhia, até como forma de acelerar a rentabilidade. Obrigado. Oi, Gasparetti, obrigado aí pela tua pergunta. A geração de caixa foi muito boa, né? Foi espetacular mesmo. 2 motivos, tá? Primeiro que a gente vendeu muito bem estoque, isso ajudou, né? Porque logo que você vende o estoque, o repasse ele é muito rápido e a gente gera o caixa 100% da unidade. Esse foi o motivo que a margem de São Paulo ela foi um pouquinho menor do que a recorrente, né? A gente entregou uma margem entre 33, 33,5%. No trimestre, a margem passada foi mais na casa de 35%, 36%. Então, a gente vendeu mais estoque em São Paulo. Também vendemos muito bem estoque em Porto Alegre. Ajudou na geração de caixa das 2 praças. E também a gente teve em Porto Alegre o lançamento de 2 torres comerciais, né, do empreendimento Carlos Gomes. E uma das torres, a gente vendeu ela 100% à vista para o investidor, colaborando também bastante na geração de caixa. Então, basicamente, esses foram os 2 motivos pela geração recorde de caixa que a gente teve no trimestre. E daí, olhando um pouquinho para frente, né, nosso nível de endividamento ele está bastante baixo mesmo. A gente conseguiu reduzir a alavancagem da companhia bem forte nos últimos 3 anos e meio, principalmente. Estamos já nos aproximando de um nível de alavancagem que não faz sentido performar numa alavancagem menor do que essa. E daí, o nosso aumento de retorno ele é embasado em 2 drivers.
claro, né, aumentar o volume da companhia, aumentar receita, lucro, margem, e assim a gente ter maior lucro líquido, sem dúvida nenhuma. E o segundo, que é reduzir o tamanho do PL dentro do nosso balanço. Então, hoje, a gente, com um nível de endividamento muito baixo, tem condições de olhar um pouco para frente e pensar em aumento de payout. Ainda não chegou o momento dessa conversa, mas o objetivo da companhia é ser mais asset light, não carregar um PL, um equity dentro do nosso balanço, como nós temos hoje, né, na ordem de 1.800 bi, porque senão a gente precisa lançar um volume muito grande para rentabilizar esse PL. E sim, aproveitar essa geração de caixa, diminuir o tamanho do equity no nosso balanço, conforme a gente vai aumentando o lucro líquido da empresa, e daí passar a entregar retornos aí, em patamares com os melhores operadores de mercado. Tá? Então, nossa estratégia de médio prazo é essa. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Se puder retornar somente no ponto que você mencionou a respeito da venda no Rio Grande do Sul, você disse que teve uma torre que foi 100% vendida para um comprador. Está correto isso? Se sim, você poderia passar um pouquinho mais de detalhe, por favor? A gente não pode abrir muito detalhe, mas foi exatamente isso. A gente lançou 2 torres comerciais e uma delas foi vendida 100% para o investidor. Dando um comentário sobre uma questão mais mercadológica, nós acertamos um produto. Foi bem interessante, porque o mercado comercial, como no Brasil inteiro, está relativamente super ofertado, mas o corporativo, um contexto de um complexo corporativo, não tinha nenhum empreendimento desses em Porto Alegre, numa avenida nobre, e nós começamos a enxergar, como os empreendimentos corporativos na cidade são mais antigos, uma migração, né, de empresas que estão há 10, 15 anos em empreendimentos que já hoje são não na qualidade de um novo lançamento, para um empreendimento desse tipo. Então, foi quase 100% vendido as 2 torres, tanto para investidores quanto para usuários, né? Porque o Carlos comentou de uma, mas tem a outra que também foi muito bem vendida. Então, como são investidores e usuários, tiveram uma antecipação na tabela bastante importante. Está claríssimo, está perfeito. Muito obrigado, senhores. Boa tarde. A próxima pergunta vem de André Mazzini, de Citibank. Oi, boa tarde, Leandro e Carlos. Obrigado pelo call. Ainda nesse ponto, então, do investidor comprando à vista, né? Vocês acham que agora, com juro mais baixo, não só os investidores, mas também as pessoas físicas que são o alvo de vocês, média alta e alta renda, esse pessoal vai pagar mais à vista do que eles pagavam antes, né? Imaginando que as oportunidades de investimento estão rendendo menos, né? No mercado de renda fixa, certamente. Eu lembro que Fasano foi um empreendimento onde teve muito coleta de pagamento à vista, né? Vocês davam umas condições especiais para que isso acontecesse. Mas olhando para frente, agora juro indo para 2 ou até um pouquinho menos que isso, faz sentido mais pagamento vir à vista? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que vocês puderem falar sobre isso, sobre o potencial deal, olhando pelo lado da Even somente, né? Faz sentido a gente pensar ela desalavancando até um pouco mais, se acontecer o potencial deal da Melnick Even? Obrigado. Bom, sobre o primeiro ponto, é bem interessante. Claro que a gente está num momento de análise de muito curto espaço de tempo, né, do impacto dos juros, até porque os juros ocorreu no meio da pandemia, então essas coisas elas se misturam. Mas, sim, eu vejo assim, vem continuando a compra à vista, porque o investidor ele tem aquela máxima, né, da segurança do mercado imobiliário. E mais a família até do que às vezes o investidor, a família compradora, né, ela enxerga ao comprar um imóvel e realizar aquele bem uma diminuição de risco. Então, nós vimos enxergando, mesmo com juros baixos, com menos desconto, um incremento momentâneo da antecipação nas curvas de venda, procurando tabelas mais curtas, que a gente poderia imaginar o oposto. Acho que no médio prazo, os juros vai ter um impacto, não vou chamar inverso, mas um impacto bem diferente, que é o aumento expressivo
né, do consumo, não só daquela pessoa, que muito se fala que não tinha capacidade de compra e passa a comprar, porque nós nunca vivemos no Brasil a combinação, né, de um juros baixos com uma parcela longa, 20 anos de financiamento, como nós estamos acostumando hoje, mas a migração dentro do mercado é o que eu estou mais percebendo, ou seja, tem um estudo que mostra que com os juros atual em relação a 4, 5 anos atrás, a pessoa compra a cada 100 metros quase 30 metros a mais, pela mesma parcela. Então, existe uma mudança dentro da cadeia consumidora, pessoas buscando apartamentos maiores, que é um desejo quase de todo mundo que compra imóvel. Ela não compra o maior porque, na maioria dos casos, ela não pode pagar. Então, quando a gente faz uma mudança abrupta de taxa, onde a pessoa pode pagar com aquela mesma parcela um apartamento, às vezes 30% maior, isso está mexendo bastante na cadeia de consumo, porque as pessoas também pelo Covid, né, tiveram a percepção de querer morar melhor, e eu acho que esse é um reflexo muito importante. Então, tu me perguntou mais da questão do à vista. Eu acho que a vista é uma questão momentânea pelo efeito crise, né, o imóvel bem seguro, e os juros eu vejo que ele está tendo impacto mais nesse upgrade de imóveis e depois vai chegar no novo consumidor. Passo para o Carlos. Oi, André. Sobre oferta, a gente adoraria falar, mas a gente está em silêncio, né? Então, a gente não pode comentar. Perfeito, compreensível. Obrigado, Leandro Carlos. Próxima pergunta vem de Igor Altero, do Santander. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Eu queria entender um pouco mais do lado olhando do lado da geração de caixa, né? Você espera uma geração forte aí, de aproximadamente 155 milhões. Você comentou a questão do estoque pronto, né? Que o estoque pronto tem uma venda forte. Olhando para frente, vocês imaginam, pensando em mix, vocês imaginam que esse estoque pronto pode continuar tendo uma contribuição grande para a geração de caixa? Faz sentido pensar dessa maneira? Então, vamos lá, Igor. Sem dúvida, né, nos últimos 3 anos, a Iven ela veio entregando uma geração de caixa média de 300 milhões por ano. Tá? Esse ano, a nossa geração de caixa tende a ser até um ponto um pouco fora da curva, porque teve um mês, o segundo trimestre, que foi muito bom, né? Então a gente está animado com a geração de caixa. E olhando só, por exemplo, para a Praça do Rio de Janeiro, a gente tem lá de estoque concluído algo como 350 milhões. Que nem eu te falei, o objetivo é a gente acelerar esse volume de estoque concluído, não só no Rio de Janeiro, mas a nível nacional, né? A gente tem um volume de estoque hoje concluído na casa dos 800 milhões total, tanto São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Como o Leandro comentou, a redução da taxa de juros é violenta, né? Então, se você pegar um banco que fez uma estratégia um pouco mais arrojada nesse último mês, reduzindo aí 100 bips a taxa e prorrogando em 5 anos a amortização de pagamento, você reduz a parcela em 13%. É muito forte, né? Esse movimento deve ser acompanhado por outros bancos também. Então, tudo isso vai ajudar com que a velocidade de venda do estoque acelere. E com isso, é uma geração de caixa muito importante que vem para a companhia, né? Então, sim, a gente está bem otimista com essa geração de caixa, que vem fazendo aí, vem desalavancar bem rápido. E como eu já comentei, vai ter um determinado ponto que não faz mais sentido a gente trabalhar com caixa líquido, por exemplo. E daí seria a hora de adequar o tamanho do equity dentro do nosso balanço. Tá, joia. E do ponto de vista de lançamento, eu lembro que no início da pandemia estava difícil, né, do ponto de vista de aprovação de novos projetos. Vocês já estão vendo essa situação junto à prefeitura mais normalizada? Acho que seria a minha última pergunta. Obrigado. Foi interessante porque teve altos e baixos nessa relação, né, de tramitação, mas recentemente
a gente está com os processos em dia. A questão da normalização é muito dinâmico, né? Esse quadro frente ao Covid, mas hoje nós estamos, sim, conseguindo organizar bem os processos de licenciamento, não sendo um entrave para os lançamentos. E até um ponto que eu queria destacar é que, assim, quando a gente entrou no ano, a gente tinha um pipeline de projetos bem mais robusto do que no final do dia a gente deve lançar no ano consolidado, né? Talvez a gente lance consolidado no ano 60% da nossa capacidade de lançamento no início do ano, principalmente olhando para a Praça de São Paulo, onde a gente lançou muito pouco no primeiro semestre, e agora a gente vai acelerar no segundo semestre. Então, nós conseguimos, com isso, ter mais produtos, né, do que a nossa condição de lançar agora ao longo do semestre, então não tem nenhum bottleneck para lançamento de produto nesse ano. Legal, obrigado, tá ótimo. Próxima pergunta vem de Marcelo Mota, de JP Morgan. Oi, boa tarde. A pergunta rápida também, um pouco mais na questão da margem de São Paulo / Minas, né? Vocês comentaram de ganho de preço em São Paulo, principalmente na venda de estoque. Então, eu queria entender se quando a gente olha essa melhora da margem REF aí de quase 3 pontos percentuais, a gente pode pensar que aqui é tudo preço, ou teve alguma economia de obra, enfim, que vocês viram que vai acontecer, só para entender um pouco o que está por trás dessa melhora da margem REF em São Paulo. Oi, Mota, aqui é o Carlos. Em todos os produtos que a gente está lançando, a gente está conseguindo ganhar preço, tá? Então, a gente está bem otimista com a margem de São Paulo. Lembrando que a margem, ela ainda não é uma piscina 100% limpa em São Paulo, né? A gente tem um volume de estoque um pouco mais alto, que é um estoque mais antigo, que tem uma margem mais baixa, e uma margem dos lançamentos dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, que estão ganhando preço, né? E as margens estão muito boas. Então, no final do dia, na hora que a gente separa os dois, a gente está tendo, para os produtos novos, uma margem bruta, em média, de 36,5%, 37%, que é o que vem sinalizando o nosso REF, que é tudo aquilo que a gente já vendeu e ainda não construiu. E na hora que eu vendo um estoque de produtos antigos, que estão com preço mais baixo, e a gente tem uma estratégia, de fato, de acelerar, né, a venda de estoque, em função até do volume do estoque concluído no estoque total, acaba colocando essa margem para baixo. Por isso que a margem consolidada do trimestre em São Paulo veio por volta de 33,5%. Tá? Então, sim, a gente está bem animado com as margens dos produtos novos que a gente está lançando, em linha com a nova estratégia implantada da Iven de compra de terreno e o modelo de compra de terreno, e a gente calibra com a estratégia de VSO do estoque performado. Tá? Então, você tem margens diferentes pelas safras do estoque que a gente está vendendo. Não, perfeito. Muito claro. Obrigado, Carlos. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, de Credit Suisse. Obrigado, pessoal. Desculpa mais essa pergunta. Só para debater um pouco esse tema, o Carlos demonstrou, tanto o Carlos quanto o Leandro demonstraram bastante otimismo em relação à redução de juros habitacional. Eu só queria entender um pouquinho com vocês como é que estão essas discussões junto dos bancos, como é que vocês estão se sentindo, o que é o horizonte para isso, e se possível também discutir um pouquinho como é que vocês estão vendo aí novos produtos, seja ele um poupança mais, ou alguma outra coisa que vocês estejam enxergando. Obrigado. Bom, eu vou iniciar aqui, depois passo para o Carlos. Você achou, nós
discussão ampla nacional hoje, né, frente a todos os impactos que isso tem. A nossa leitura é que vai ter uma duração relativamente longa, né, porque o Brasil apresenta, tecnicamente o pessoal chama de um hiato de capacidade produtiva grande, ou seja, tem uma boa capacidade produtiva para o país voltar a chegar num nível que o crescimento despertaria a inflação, né, fruto das crises, fruto do que vem acontecendo nos últimos 3 anos. Então, o que tudo indica, somado a outros dados, né, macroeconômico da estrutura de capital do próprio país, é que essa política ela é duradoura, também porque está absolutamente claro que é uma leitura, neste sentido, dos condutores aí da nossa economia. Eu entendo que o impacto na economia real ele não começou ainda de forma significativa, e aí tem uma análise interessante, que como o mercado imobiliário, né, ele vem sendo talvez o mais impactado porque ele tem grande parte do seu valor distribuído no tempo, e quando diz no tempo é em longo prazo, 2 décadas, o impacto dos juros no produto é muito grande, ou seja, com a mesma parcela mensal, a pessoa consegue comprar um produto maior ou um produto de entrada com uma parcela antes bem menor. Então, mesmo os juros não chegando ainda na economia real, fruto do coronavírus, que é um momento de risco, então sobe o risco, normalmente subiria, né, as taxas, o impacto já é extremamente grande. Então, aquela tese que os juros vão impactar muito no setor, inclusive mais do que um momento de desemprego que a pandemia pode gerar, hoje eu vou dizer que não é nem mais uma tese, ela é uma realidade. Os números de junho mostram, os números do trimestre mostram, porque certamente quando a concorrência do capital dos bancos entrar numa linha usual, os juros vai cair mais na economia real. E só esse movimento, ainda prematuro, né, muito se noticia que o juros não chegou na queda na economia real, no nosso segmento já tem um impacto imediato sentido. Então, no meio da pandemia, e nós temos que sempre lembrar que a compra do imóvel com o ambiente que nós estamos vivendo, mesmo com os juros baixos, ela tenderia a não ser acelerada, porque a pessoa tem insegurança, muitas vezes, ela nem pensa em comprar um imóvel no momento que potencialmente seu emprego está em risco, e o imóvel as pessoas gostam de visitar, 1, 2, 3, 5, e não está um momento propício para isso. Então, olha que interessante, os juros não têm ainda um impacto total na queda que está ocorrendo no juros real, o momento é absolutamente não propício para a compra de imóvel, porque não tem circulação, não tem visitação adequada, e mesmo assim as vendas aceleraram muito. Então, eu vejo dessa forma, não é mais uma tese, é uma conclusão objetiva dado. O mercado imobiliário, em mantendo os juros altos, ele vai acelerar bastante. Essa é a minha leitura. Gasparetti, deixa eu entrar um pouquinho aqui numa análise micro, tá? Vamos lá, a gente tem 2 visões aqui, né? A pessoa física, que é o nosso cliente, e os juros para a pessoa jurídica, que é a contratação do financiamento da produção, tá? Para nós, é muito mais importante a redução de juros para a pessoa física, né? Porque isso potencializa a nossa venda. Muito mais importante do que a pessoa jurídica, dado que até o perfil do nosso cliente, como tem muito adiantamento de parcelas, que nem o Leandro comentou, né? A gente está vendendo em tabelas curtas, a gente toma relativamente pouco financiamento à produção na SPE. Então, falando da pessoa física, sim, a gente tem visto os bancos colocarem condições melhores de financiamento. Só nesse trimestre a gente viu 3 bancos melhorando as condições de financiamento, tá? Reduzindo taxa de juros, flexibilizando o pagamento de parcela, estendendo o prazo de amortização. E isso tem um impacto bastante relevante, tanto na análise de crédito para as novas vendas, como principalmente para a venda de estoque, né? Porque daí já é a contratação do financiamento no momento da venda. Esse é um primeiro efeito. E o segundo, o nosso cliente, na prática,
ele vê o dinheiro no banco rendendo a spread negativo. Então, é exatamente a análise que o Leandro falou. Falando um pouquinho sobre PJ, que eu acho que foi um pouco o viés da sua pergunta, que alguns bancos estão olhando para a poupança mais, ou então CDI mais para a contratação do financiamento PJ, de novo, que é o menos representativo, né, porque isso impacta a empresa e não o cliente, que é quem puxa o driver de vendas. Na prática, a nossa análise fria é que se o poupança mais ou o Selic mais, o spread, for compatível com a taxa pré que eu tenho hoje, eu prefiro contratar pré. Por que eu vou contratar uma taxa pós, aonde eu fico exposto numa subida de juros, né? Então, acho que é um produto que ainda tem que ser muito pensado. Não é um produto hoje que eu acho que é benéfico para as empresas se o spread ele deixar a taxa final compatível com a taxa pré. Então, a gente tem questionado bastante os bancos. Eu acho que tem que ter uma releitura nesse sentido. O poupança mais ou Selic mais poderia ser um ótimo instrumento de você tirar a incerteza de fazer um financiamento pré e estar tomado, né, o funding do banco pós, então você conseguiria num primeiro momento ser mais competitivo, mas acho que o produto ainda precisa amadurecer, tá? Para ser bem direto aí com você. Tá ótimo. Muito obrigado, senhores. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Leandro para as considerações finais. Bom, obrigado, agradeço a todos pelas perguntas, pela participação. Foi uma oportunidade de dividir com vocês os resultados desse trimestre. Abraço. Obrigada. A teleconferência da Even está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.